todo o tempo Deus é bom. Todo dia, toda hora. Deus, as suas misericórdias se renovam todos os dias. Né? Deus é abençoando. A palavra do Senhor para mim e para você. Se você pegar a visão agora, o chamado vai ser reavivado nesse momento. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no largar. Gedeão estava ali trabalhando e Deus apareceu para ele, um anjo do Senhor lhe apareceu. Sabe, Deus vai falar contigo, não depende do lugar, não tem lugar certo para Deus falar, não. Na hora que Deus quer falar contigo, você está prestando atenção, Deus vai falar com você, sabe? Nos momentos que você pensa que Deus não está vendo, estava vendo. Estava ali o Senhor olhando e vendo ele trabalhar. Ele estava vendo Deus, Deus estava vendo ele trabalhar no largar lá, irmão, malhando o trigo, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo, né, irmão? Igual eu, você aqui nesse lugar, eu estou aqui nesse carro aqui transmitindo a palavra. Você acha que Deus não está vendo nós, irmão? Você, onde você se encontra aí nesse momento, Deus está te vendo. E por que você não fala com Deus? Por quê? Deus está vendo, Deus está em todo o tempo, todo lugar, né? O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joasa, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava manhando o trigo no largar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus conhecia o valor de Gedeão, né? Gedeão não reconhecia o valor dele, pensava que era um menorzinho que tinha lá e não valia nada, né? É assim que às vezes a gente se encontra na nossa vida, tem vezes que a gente passa para a cabeça da gente que tantas coisas acontecem no nosso entendimento, acho que é o fim do mundo, né? Os problemas que passamos aqui são pequenos quando a gente está na presença do Senhor, que a gente acha que ninguém está vendo por nós, ninguém nos dá uma oportunidade, ninguém nos chama para nada, né? Só porque a gente está acostumado a prestar atenção só nos outros, nas coisas que os outros fazem, naquilo que a gente faz, aquilo que a gente não costuma prestar atenção, né? E muitas vezes a gente acha que não temos oportunidade, mas Deus estava ali olhando ele, irmão, vendo, e falou para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão respondeu: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por quê? Se Deus é comigo, por que tanta coisa me sobrevém? Aí ele falou assim, né? Mas Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobrevém? Por que esses problemas vêm sobre mim se o Senhor é conosco? Cadê? Por que está acontecendo isso na minha vida? Hã? Por quê? Cadê tuas maravilhas? Cadê aquilo que todo mundo fala que o Senhor faz, acontece, que o Senhor livra a gente, o Senhor faz milagres, né? Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou enfrentando essa doença, por exemplo? Esse problema financeiro? Por que esse meu casamento está sendo destruído, está sendo atacado? Por que eu estou me encontrando nessa fase tão ruim da minha vida? Mas Deus está ali, irmãos, Ele está te respondendo, Ele estava respondendo o Gedeão naquele momento. Questionamentos da vida dele, as dúvidas do seu coração, Deus estava respondendo a ele naquele momento. Tanto é que o anjo do Senhor chegou: o Senhor é contigo. Ele duvidando ainda que Deus estava falando com ele. E a gente é assim, irmãos, que a gente busca Deus, né, ora, apresenta a Deus os problemas nossos. A gente faz o quê? Quando Deus responde a gente: mas se é o Senhor mesmo, quem que você está falando comigo? Não pode. Deus não pode falar conosco, não. A gente tem que pedir. Cara, a gente tem que só pedir. A hora que Deus falar conosco, mandar a gente fazer alguma coisa, é o fim do mundo. A gente não é capacitado. As desculpas vêm de milhares de desculpas, né? A gente levanta umas barreiras até um prédio, se for preciso, para não fazer aquilo que Deus manda. Mas Deus, Ele conhece o teu valor. Ele conhece a quem Ele está mandando. Sabe? E Gideão ali, ó: mas Senhor, meu Senhor,
Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das suas maravilhas, que nossos pais contaram dizendo que nos fez? O Senhor subiu do Egito, porém agora nos desamparou. O que é feito do Senhor? O Senhor nos tirou daquelas maravilhas que o Senhor fez no passado lá. Cadê as maravilhas? Hoje em dia, né, a gente tem essas conversas, né? Só que Deus ele é o mesmo de ontem, hoje vai ser sempre. E a gente não consegue enxergar os milagres, e milagres acontecem, né? Vidas são salvas, pessoas são transformadas, milagres acontecem. Só que a gente duvida no coração da gente, será que é de Deus mesmo? Não é maracutaia, é cambalacho, é isso e aquilo, sabe? A gente tira o poder de Deus e dá ao inimigo, porque as coisas do inimigo, quando as coisas ruins, a gente não duvida, a gente crê, né, que vai acontecer, que aconteceu, que é. E quando é coisa de Deus, a gente não crê, a gente duvida. Aí não tem como acontecer milagres mesmo na vida da gente, porque Deus faz e a gente não reconhece. É isso que acontece nos seres humanos de hoje em dia. Temos mais conhecimentos, temos mais sabedoria, né? Entendimento da palavra, e temos mais dúvidas ainda, e menos crença, menos fé. A gente não acredita que Deus está fazendo. A gente não acredita que Deus pode fazer. No momento que a gente começar a colocar fé em ação, crer realmente que Deus faz, que Deus mandou, que Deus é conosco, a gente vai ver diferença na vida da gente. Mas desde quando a gente começar a fazer, sabe? Se a gente não começar a fazer e não crer no coração, coisas não vão acontecer, milagres não vão acontecer, porque Deus é Deus da verdade, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é verdade, meu pai. Não tem meio termo, ou é ou não é. Você tem fé ou não tem. Não cabe dúvida no coração. Se tiver dúvida, Deus não trabalha, porque você não está crendo na palavra dele. Agora, se você deixa na mão dele e crer que vai acontecer, já está acontecendo e Deus já está trabalhando na sua vida, ele vai acontecer na sua vida e você vai conseguir enxergar. Peça discernimento para que Deus tire esses tampão dos teus olhos, para você conseguir ver o trabalho de Deus na vida sua. E a transformação que Deus já fez. Eu costumo dizer assim, é tão fácil a gente ver como é que Deus trabalha na vida da gente, quando a gente se encontra, pega a tua vida uns 10 anos atrás aí, por exemplo, da onde você se encontrava, onde Deus te colocou hoje, o que você pedia naquela época que Deus não fez na tua vida, quantas coisas boas Deus já não fez na tua vida, e por que você sempre continua na mesmice, pedindo as mesmas coisas, se Deus já te capacitou para você suprir e superar tudo isso aí. O que ele fala para você e para mim? Buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo o que você necessita, Deus acrescenta. Mas, infelizmente, a gente quer o quê? Bem material, ganância, quer casão, a parte casona com 10 covos. Eu preciso falar, né? Se você quer uma casa, uma mansão, para quê? Uma casa com 10 quartos, que vai dormir um quarto, 10 camas, vai dormir numa cama. Vai ter uns 3, 4, 5 banheiros, você vai utilizar 10 carros, você vai dirigir Então, irmãos, isso Deus não vai suprir para você. E se você quiser, você trabalhando, você consegue. E se for da graça de Deus te conceder, que você pense bem, sabe? Se aquilo está glorificando o nome do Senhor ou está edificando o seu ego, as suas aparências, sabe? Que a felicidade, irmão, não traz você ter as coisas, você compartilhar. Você ter aquilo e você fazer a alegria de alguém que não tem, sabe? Aí sim você vai sentir Deus na tua vida. Você vai sentir. Aí você vai falar, nossa, essa vida aqui tem sentido. Eu fiz algo diferente nessa vida. Não vivi só para mim. E vai chegar uma idade que você só trampa, trampa, trampa. Deseja. É tipo assim, Deus falou, né? Quando Deus fala para não pode servir dois deuses. Ou serve um, ou serve outro. Se você servir ao dinheiro, irmão, você vai ficar sempre atrás dele. Você vai colocar tudo acima. Dinheiro sempre acima de tudo. E quando você serve a Deus, Deus te mostra que você já é capacitado, porque Deus já está te direcionando e está te suprindo em tudo.
você consegue enxergar. Mas quando você está adorando o dinheiro, não consegue enxergar. Pode reparar pra você ver, você vai trabalhar dia e noite, você vai ficar tão apegado que nem gastar o dinheiro você vai gastar. Você não vai usufruir daquilo. Você vai ficar escravo do seu próprio, da sua própria ganância. Sabe? Você não vai usufruir aquilo que Deus está te dando. Porque quando a gente coloca as nossas vidas financeiras, por exemplo, é um exemplo, tá? Na frente do Senhor, deixar Ele conduzir, Ele ser o dono do nosso dinheiro, nos ensinar como administrar aquele dinheiro que Ele nos concedeu, que é Deus que nos concede tudo. Ele nos ensinar a administrar, você vai ver como é que um pouco com Deus vai se tornar em muito. Aí vai te trazer alegria, paz. Você vai saber no que gastar, como gastar e vai ser bem gasto. Vai ser bem utilizado aquele dinheiro que você vai ganhar através do teu esforço. Deus não vai fazer cair do céu. Para poder Deus fazer cair do céu, você tem que se esforçar. Ele vai te dar condições de você ter aquilo, sabedoria para administrar. Um exemplo bom para nós foi o pedido de Salomão. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Porque ele já iria ser rei. Ele ia comandar aquela nação. Aquela nação que Deus escolheu, os escolhidos de Deus. Agora, pensa bem, como é que você vai lidar com milhões de pessoas? Milhares. Cada um com um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente da sua. Mas você está conectado com Deus, Deus escolheu você. Sabe? O que você pediu para Deus? Sabedoria. Foi o que aconteceu. Ele pediu sabedoria e não pediu nada para ele, irmão. Deus se alegrou. Nossa, ele não pediu nada para você. E o que a gente faz todo dia? Pedimos para nós. E Deus sabe o que ele necessita, irmão. Ele sabe o que está passando na tua casa. Ele sabe as dificuldades que você tem. Sabe, quando você orar para Deus, descansa. Descansa no Senhor. Que Deus já ouviu as tuas orações. E Ele te conhece, teu potencial. E Ele já está trabalhando, irmão. Muitas vezes a gente, que Deus quer nos mudar. Só que a gente não consegue ver isso. Porque quando a gente muda, a gente começa a ouvir e enxergar o que Deus está falando e o que Deus está fazendo, sabe, na vida da gente. Enquanto a gente não tiver essa transformação, essa mudança de entendimento, de entender que Deus está fazendo, sabe, e já está ali encaminhando, a sua bênção está chegando, e crer, sabe, e alegrai-vos no Senhor, como dizem, alegrai-vos no Senhor. Sejam alegres no pouco, no muito, mas sejam gratos a Deus, buscai a Deus. Aí você vai ver como é que vai mudar o seu pensamento, seus dias. Seja uma pessoa mais alegre, por exemplo. Comece a trazer essa felicidade aí, esse sentimento tão bom, né? Alegria, sentimento tão bom, alimentar mais esse sentimento, sabe? Do que o sentimento de tristeza, de raiva. Não, esse sentimento de alegria, de paz, tranquilidade, mansidão, benignidade. A gente alimentar esses sentimentos, que a gente se torna pessoas melhores, sabe? E pessoas melhores transformam o dia das pessoas, sabe? Quando você se transforma numa pessoa melhor, tua vida automaticamente melhora, não, né? E o Senhor disse assim, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, ó Senhor, é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Por que tudo isso aconteceu comigo, Senhor? Se o Senhor é conosco? E cadê? Cadê tuas maravilhas, Senhor? Cadê os seus milagres? Cadê aquilo que o Senhor prometeu para nós? Que era feito no passado, por que não está acontecendo hoje? Por que os seus milagres não estão acontecendo mais, Senhor? Porque a gente não vê paralítico andar, cego vê, né? A gente não vê mais isso, Senhor.
E acontece, irmão. Acontece que a gente tá com a visão tampada, a gente não consegue enxergar. Porque nós estamos presos tanto nossos problemas do dia a dia, que a gente esquece que Deus faz um milagre todo dia. Todo dia tem uma misericórdia de Deus para nós. Aonde está